Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio número 3 do nosso podcast Copacol. Muito prazer, sou Valdeci Xavier, jornalista da Copacol, e hoje eu converso com o engenheiro agrônomo da Copacol, Ariel Mil, ele que é pesquisador do CPA, Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa. Vamos falar da cultura da soja. E a preocupação nesse momento é com o manejo para controle de doenças na lavoura. Ariel, seja bem-vindo. Obrigado, Xavier. Então, estamos num momento crucial da cultura da soja, onde vão ser realizados diversos manejos daqui para frente. Uma soja que está bem estabelecida no campo, que teve uma condição adequada até agora, está chovendo bem, está tudo sob controle. Agora a gente tem que ter cuidado para não deixar doenças e pragas tomar a nossa produtividade da lavoura. E um desses momentos que está se aproximando cada vez mais na maioria da região, Xavier, é o controle de doenças. A gente tem que estar atento a isso e estar realizando os manejos. Vão ser diversas aplicações que vão ser feitos. Os estudos a gente já apresentou vários dados que mostram que o cultivar interfere muito no produto que a gente escolhe, no número de aplicações também. Então, dependendo do ciclo do cultivar, vão ser realizados 2 ou 3 ou 4 aplicações. Isso varia, né, conforme a safra, e é um dos manejos bem importantes para a gente estar discutindo hoje. Há quanto tempo você está na Copacol trabalhando como engenheiro agrônomo, como pesquisador? Comecei minha jornada na Copacol como estagiário no ano de 2018, aí no mês de julho, e fiquei de estágio até o final de novembro, e em dezembro já fui contratado para trabalhar lá no Centro de Pesquisa Agrícola. Então estou há praticamente 4 anos como pesquisador e meio ano que eu fiz o estágio dentro dessa cooperativa. E como você se sente nesse trabalho? Esse trabalho é bem gratificante, pois a gente consegue aplicar todos os conhecimentos, passar recomendações para a equipe técnica, para os produtores, e isso com certeza é bem gratificante, é bem satisfatório fazer esse tipo de recomendação. A gente se sente muito feliz com isso. Você falou que veio para a Copacol fazer estágio e acabou ficando e está até hoje aqui na empresa. De onde você veio, onde você estudou? Eu sou natural da cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul. Estudei, sou formado pela Universidade de Passo Fundo, no município de Passo Fundo mesmo. E hoje eu estou no processo final do meu mestrado aqui na Universidade do Oeste do Paraná, na UniOeste. E o que a Copacol representa para você? A Copacol, com certeza, é uma das cooperativas mais bem estruturadas tecnicamente e comercialmente para atender o produtor. Ela realmente é uma empresa séria do ramo, que trabalha com os produtores de uma forma que não tem em outras regiões e que é muito importante para todo mundo se desenvolver e crescer. Nós estamos falando de soja no nosso podcast Copacol, 3º episódio. Começou com o manejo do pré-palo do solo, depois veio o manejo da semeadura, e nós tivemos também na Copacol uma campanha muito grande com relação ao controle do milho tiguera, aquele milho que nasce voluntariamente em meio à soja. E agora, numa fase mais adiantada, já vem aí o manejo para controle de doenças, que é o manejo que é feito com fungicidas. Como o produtor deve agir para que esse manejo seja eficaz? Então a gente está fazendo várias campanhas, né, para realmente quer uma safra com potencial histórico. A gente quer colher muito soja, né? O controle do milho tiguera é uma prática bem importante que a gente já realizou, né, para evitar a competição com a soja, mas também principalmente para evitar o desenvolvimento da cigarrinha, que é muito prejudicial para a cultura do milho. E agora estamos, como já comentamos, no manejo de doenças, né? E a primeira aplicação, como começar a fazer esse manejo, é pela primeira aplicação. Com certeza, essa é a aplicação mais importante que a gente tem, Xavier, para fazer. E nisso a gente tem que ter alguns cuidados com essa aplicação, como o momento de fazer ela. Ariel, no atual estágio da cultura, qual é o principal manejo, aquele que mais preocupa e que é mais necessário nesse momento em que se encontra a lavoura de soja? A doença que mais vem preocupando e roubando as produtividades na última safra é a cercóspora, né? Embora a gente considere ela como uma doença de final de ciclo, ela já está presente na lavoura desde agora, desde o estabelecimento, pois é uma doença necrotrófica, então o fungo está na palhada. Assim que a gente planta a soja e tiver condição, ela já vai estar entrando na planta, embora muitas vezes a gente nem perceba ela visivelmente nos estágios iniciais, mas ela já está ali e está roubando a nossa produtividade. Para controlar essa doença, existe algum produto específico? Existe não só um produto, Xavier, mas como um momento. E aí eu reforço a importância da primeira aplicação, né?
a gente tem que fazer essa primeira aplicação antes da soja fechar a rua, quando eu tenho o bacheiro dela ainda exposto, quando eu consigo colocar produto lá no final, lá no bacheiro da planta, porque essas doenças, como eu já falei, estão vindo da palha, então a gente precisa ter cobertura ali. O estádio para começar a fazer a aplicação, onde é que a gente vai ter uma diferença de controle, é no vegetativo V7, quando a planta de soja aí está com aproximadamente 7 nós expandidos com as folhas totalmente abertas. Então esse é o momento onde a gente vai ter cobertura de gotas em toda a planta, a gente vai estar controlando essas doenças que estão querendo entrar na nossa lavoura. Algumas lavouras foram semeadas mais cedo e outras um pouco mais tarde. A diferença de plantio implica neste manejo? Com certeza, eu acredito que na nossa região tem propriedades que plantaram antecipadamente e já realizaram essa aplicação de maneira correta, eu acredito. E quem já realizou essa aplicação, é muito importante que a segunda aplicação seja feita com intervalo aí de 15 dias. Então, a gente tem esse período de intervalo estabelecido por diferentes motivos. Um deles é pelo residual dos produtos, né? A gente sabe que a chuva, tem chuva que degrada o produto, tem o sol que faz fotodegradação e o produto não persiste na planta, na folha, por mais de 15 dias. Então, é muito importante esse intervalo para a gente reforçar a primeira dose de controle que a gente deu com a primeira aplicação. E quem não fez ainda, tem que monitorar a lavoura e não perder esse momento que é crucial para a gente manter o potencial produtivo. Tem trabalhos lá, inúmeros trabalhos que mostram que as duas primeiras aplicações, não só a primeira, tanto a primeira como a segunda, Xavier, são as mais importantes para a gente estar fazendo e representam cerca aí de 60% a 80% do potencial de controle das doenças. Ariel, como o produtor percebe, como ele visualiza que tem essa doença na sua lavoura, ou seja, como ela é diagnosticada? Inicialmente é difícil de diagnosticar, Xavier, principalmente cercóspora, ela expressa os seus sintomas no final do ciclo da cultura, mas tem algumas doenças que já começam a ser visíveis, como bacterioses, septorioses, que é uma mancha na folha com uma base amarelada, vamos dizer assim, para simplificar para o produtor. Mancha-alvo também, que é uma mancha aureolada com um aurelo amarelo em torno dela. Começa a aparecer já outras coisas também, mas a principal são essas aí. Então tem que fazer essa identificação. Em algum momento a gente pode até dizer, mas eu não vou fazer essa aplicação de fungicida porque eu não estou vendo sintomas visuais. Porém, os fungicidas, eles têm um controle das doenças, só que eles são preventivos na maioria das vezes. Então quer dizer que essa doença, ela poderá aparecer com mais intensidade, com mais evidência no final do ciclo da cultura? Exatamente, a cercóspora mesmo é uma planta que ela entra nos estágios iniciais da cultura, porém ela manifesta os sintomas no reprodutivo da cultura. Quando a soja está mais exposto, ela não está mais pensando em crescer, se desenvolver em sim em produção, em botar vagem, grão, encher grão, e aí ela esquece um pouco de cuidar da sanidade dela, vamos dizer assim, e é onde as doenças expressam os principais sintomas. Isso sim, e como eu falei, o fungicida a gente tem que aplicar preventivamente, pois se eu aplicar depois que já está com mancha-alvo, já está com cercóspora, aquela folha eu já perdi, eu não vou ter como recuperar aquela folha. E quando eu aplico de forma preventiva, eu evito que a doença entre na minha lavoura. Você está ouvindo o podcast Copacol, hoje com a presença do pesquisador do CPA Copacol, Ariel Mil. Ele destaca a importância do bom controle de doenças na cultura da soja. Ariel, como surgiu essa doença? Ela é uma doença recente, é mais antiga? Afinal, qual é a origem dela? Ela é uma doença mais antiga, Xavier, que já acontece, a cercóspora acontece há muitos anos aqui no Brasil. Ela vem ganhando intensidade e vem ganhando expressão em todo o cenário nacional, pois há uma falha de controle dos fungicidas. Já foi relatado falha de controle de estrobirulinas, de triazóis, alguns, e até mesmo de carboxamidas já tem relatos de o produto não funcionando da forma que deveria. Por isso que ela tem ganhado essa expressão no cenário nacional. Além da cercopa, existem também outras doenças, como a ferrugem asiática, por exemplo. Essa doença também é uma preocupação da Copacol? A ferrugem ela é uma doença que causa uma perda de produção muito elevada, pois é uma doença muito agressiva e dos últimos 4 ou 5 anos ela não tem aparecido com frequência na nossa região, embora sempre a gente está de olho nela para fazer os melhores manejos possíveis. Nessa safra já foi encontrado no Paraguai, então a gente está bem atento. E não só a cercóspora, como ferrugem,
são doenças que roubam a nossa produtividade. Por isso a gente tem que sempre pensar num manejo integrado que consiga pegar todas as doenças em produtos que tenham um espectro de ação eficiente e controle mais de uma doença, não pensar em um produto apenas para uma doença. Tem um clima específico em que a ferrugem asiática aparece com mais intensidade? Pensando em ferrugem, ela é uma doença que se favorece de condições de alta umidade, então a gente precisa ter umidade, como a gente vem tendo nos últimos dias, com altas precipitações. Isso com certeza fica com umidade, e orvalho nas folhas favorecem a presença de ferrugem, e também uma temperatura mais amena, como vem acontecendo nas nossas noites. As nossas noites dos últimos dias aí estão com temperaturas amenas, o que favorece a ferrugem, e a gente precisa estar de olho nisso. Qual é a recomendação para fazer um bom controle da ferrugem asiática? Acho que para fazer um bom controle, o principal agora é a gente focar nessa primeira aplicação, não perder esse momento, porque se eu errar o time da primeira aplicação, eu vou errar todo o meu manejo do controle das doenças. Elas vão entrar e depois que elas estão ali, a gente não vai controlar mais. Segundo, a gente tem que fazer a segunda aplicação com esse intervalo de 15 dias pelo residual. E terceira e quarta aplicação, a gente vai avaliar conforme está o cenário de doenças, está uma safra mais tranquila ou está uma safra com alta pressão de doenças, a gente vai avaliar junto, vai conversar mais vezes provavelmente, para estar fazendo essas recomendações aí da terceira e da quarta aplicação. Tem cultivares de ciclo precoce, que às vezes 3 aplicações são suficientes, e tem lavouras que a gente precisa cuidar até mais no final um pouquinho. Tem alguma variedade que é mais suscetível à doença? Tem, se a gente pensar em mancha-alvo mesmo, o cultivar, o BS 2606 é um cultivar bem sensível à mancha-alvo. E se a gente pensar em cercóspora, o nosso cultivar fibra é sensível, o nosso cultivar lança tem certa sensibilidade a cercóspora e perde produtividade bem elevada para essa doença. Você está ouvindo o podcast Copacol, hoje com a presença do pesquisador do CPA Copacol, Ariel Mil. Ele destaca a importância do bom controle de doenças na cultura da soja. A Copacol também está presente no Sudoeste. Esta orientação para controle de doenças, ela é a mesma para produtores das duas regiões? O manejo de doenças ele não vai variar muito conforme a região. O que varia são um pouco das doenças, mas a gente tem dados para trabalhar aqui no Oeste e no Sudoeste. Lá a ferrugem é um pouco mais intensa que aqui, há alguns anos, um pouquinho menos de pressão de mancha-alvo que aqui no Oeste, mas praticamente as recomendações servem para ambos as regiões. Além dessas doenças, as quais você acabou de citar, existe também a preocupação com as pragas, é isso? Antecipando essa parte de pragas, provavelmente a gente venha falar novamente sobre o assunto, mas tem lavouras que já estão entrando nos estádios reprodutivos e esse é o principal momento de controlar pragas. Quando a gente enxergar um percevejo ou 2 na lavoura, já é o momento de a gente estar fazendo essa aplicação para evitar aqueles aumentos bruscos de população, de 1 partir para 10, e aí a gente não consegue mais ter um controle efetivo por causa de populações muito elevadas. Como estão as lavouras, aquelas que foram semeadas mais cedo, principalmente aquelas na segunda quinzena de setembro? Essa soja que foi plantada bem no início, ela se estabeleceu bem, a gente teve um estande de plantas adequado. Depois ela se desenvolveu com um certo atraso, pois o clima estava mais frio, um pouco mais frio que normalmente é nessa época e bastante chuvoso. Ela sofreu um pouco com uma chuva pesada que rasgou as folhas, mas depois disso veio se desenvolvendo. Hoje ela está em estádios reprodutivos e está com excelente potencial produtivo, a expectativa bem alta do produtor. Tem soja que já está colocando flor, tem soja que já está colocando vagens e assim por diante. A gente espera uma safra muito boa a todos. E aquela que foi semeada mais recentemente agora, já no mês de outubro? Essa mais do mês de outubro ainda a gente tem que ter um cuidado com plantas daninhas, né? É uma soja bem estabelecida, com uma população adequada, porém a gente tem que estar fazendo esse controle de plantas daninhas, manejar o milho tiguera em algumas áreas e ficar atento a esses próximos manejos que a gente já está conversando hoje. E com relação à cultura da soja que foi semeada numa área que era cultivada milho e em outra que era cultivada trigo, tem alguma diferença? Tem sim, Xavier. Um dos manejos na cultura do trigo, soja em estevo de trigo, é com o complexo de lagartas, principalmente Spodoptera. Ela pode adquirir o hábito de rosca e está cortando nossa plântula de soja abaixo do cotilédon, e isso faz com que essa plântula não rebrote mais. Então, onde essas áreas pós-trigo tiver esse ataque de pragas, a gente tem que estar monitorando e fazer o controle dessa praga também sempre que necessário. E pós-milho, o principal problema aí é realmente o milho tiguera, o milho voluntário, que a gente tem que estar fazendo esse controle, que também, além de ser
é uma planta que compete com a soja, é abrigo de pragas como a cigarrinha do milho. O que você tem a falar da soja com relação ao clima e ao solo de cada região? Xavier, a gente está com as áreas bem estabelecidas em praticamente toda a região da Copacol, a não ser um último plantio que teve selamento, que preocupa um pouco, mas ainda ficou com um stand que vai ser possível ter uma expectativa boa. Mas o clima está correndo perfeitamente bem agora, esse clima um pouco mais quente, com previsões de chuvas toda semana praticamente, pode ser que a gente venha ter uma ótima safra em todas as regiões da Copacol. Agora, nessa próxima semana a gente já tem uma previsão de chuva bem boa pro domingo, na outra semana já tem previsão novamente, então isso reforça a nossa expectativa de produção e reforça ainda mais os produtores a fazer um manejo, porque se eu vou esperar chover para fazer um manejo de doença, às vezes quando passar essa chuva pode ser tarde e eu posso perder o time de aplicação, então a gente tem que se programar, a gente tem que fazer aplicações antes das chuvas, se está no momento não esperar chover, fazer na hora certa, para aí sim ter o melhor controle, ter a minha lavoura mais sadia até o final. Agora falando sobre o CPA, Centro de Pesquisa, que é referência em pesquisa agrícola. Como estão os estudos com relação à soja? A gente está com diversos trabalhos em toda a região. Xavier, a gente plantou praticamente 3 competições de cultivares no CPA, uma dia 17 de setembro, a gente plantou dia 5 de outubro, uma segunda época, e agora plantou em novembro mais uma época, além de ensaios na região sudoeste de cultivares que a gente também tem um ensaio de cultivar no município de Goiuerê e um ensaio no município de Jesuítas. Tem ensaios de fertilidade que estão sendo conduzidos para ajustar as recomendações, trabalhar com os teores de nutriente, ensaios de calcário. A gente vê que um dos problemas das nossas áreas é o pH, é a saturação de bases, a gente precisa calcarear mais as nossas áreas, utilizar mais essa prática que é tão simples e que às vezes acaba sendo despercebida. E é por aí em diante, os ensaios estão instalados, agora é fazer a condução e depois, consequentemente, a colheita para passar todas essas informações para o nosso produtor. Agora, para concluirmos aqui a nossa conversa, Ariel, vou deixar um espaço para você comentar algo mais que queira comentar sobre a cultura da soja e também para fazer as suas considerações finais. Então eu reforço de novo, falei várias vezes durante o nosso podcast da importância dessa primeira aplicação, fazer ela até V7, usar os produtos mais eficientes que eu tenho aí nessa primeira aplicação. Hoje a gente tem proteoconazol, a gente tem difenoconazol, a gente tem tebuconazol, a gente tem esses produtos como base do manejo, também tem os produtos da segunda aplicação. É muito importante nesses manejos a gente usar multissítios, usar protetor em todas as aplicações, que dão estabilidade ao meu manejo, eles asseguram que eu não vou ter uma doença com resistência nessa safra, que vai causar muitos problemas se eu estiver usando multissítio. Então, para reforçar mesmo a importância dessa primeira aplicação, o intervalo de 15 dias para a segunda aplicação, para a gente fazer tudo certinho aí e ter uma boa safra. Obrigado, Ariel, pela sua presença, pelas informações. O nosso encontro fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um podcast Copacol. Obrigado pela sua audiência, forte abraço e até a semana que vem.